Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos sobre Python para psicólogos. Esse é o 11º vídeo e possivelmente vai ser o último, pelo menos o último, nesse formato que eu venho fazendo, ok? Ou seja, depois, possivelmente quando eu fizer novos vídeos falando de Python, minha ideia vai ser trabalhar com projetos, ou seja, tentar resolver problemas mesmo do mundo real ou do mundo da pesquisa, né, que não deixa de ser real, que é o mundo no qual eu estou mais inserido. Então, tentar fazer pequenos projetinhos em que eu utilizo diferentes coisas que a gente aprendeu, mas para tentar solucionar alguma coisa mesmo, né? Tem algumas ideias em mente. Então, nesse formato, possivelmente vai ser o último vídeo. Não cobre todos os aspectos da programação em Python, mas já fornece uma boa introdução a essas 11 primeiras aulas, né? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre funções. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Bom, deixa eu dar um import aqui, import random, eu posso fazer aqui randint de 1 a 6, e ele vai me gerar um número aleatório, né? E vai imprimir aqui na tela pra gente. Eu posso utilizar isso para fazer determinados jogos, por exemplo, em que eu preciso simular um dado, um lançamento de dado, um cara ou coroa. Eu posso gerar números aleatórios de uma distribuição normal, né? Eu posso também utilizar, por exemplo, import math, e eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um triângulo que ele tem lado igual a lado 1, aliás, A igual a 3, B igual a 4, supondo que é um triângulo retângulo, qual que é o valor da hipotenusa, né? Deixa eu chamar isso de cateto 1, cateto 2, e qual que é o valor da hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser dado, né, pelo teorema ali de Pitágoras, né, que a gente chama. Eu poderia calcular como cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, né? E isso eu deveria tirar a raiz. E uma das maneiras de eu tirar a raiz é usar o math.sqrt, né, que é a raiz quadrada, e poderia ter aqui a hipotenusa, que se o meu cálculo estiver certo tem que dar 5, né? Então deu 5 aqui, ou seja, basicamente aquela fórmula que o lado da hipotenusa, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aliás, a raiz quadrada a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, né? Isso que diz o teorema. Então aqui deu 5. Basicamente o que eu utilizei aqui é uma função de raiz quadrada, que é uma função de números aleatórios. E o interessante no Python é que já existem muitas funções para solucionar problemas cotidianos. No entanto, nós podemos criar as nossas próprias funções. Então, às vezes eu estou fazendo algo tão específico que para mim seria conveniente eu criar as minhas próprias funções para solucionar problemas de programação. Como que a gente faz isso? Em geral, eu uso o comando def, né, de definição. Vou dar um nome para minha função, nome da função, fecho parênteses e dou 2 pontos. Aqui dentro eu posso colocar os parâmetros da minha função, né? Tipo, como que ela vai funcionar, né? A gente tem os termos parâmetros e argumentos. Um a gente utiliza quando a gente está definindo a função, outro a gente utiliza quando a gente está usando a função, mas aqui eu vou usar de forma intercambiável os termos parâmetros e argumentos, então não estranhem essa utilização, ok? Na prática, isso não faz tanta diferença na hora que você está utilizando, sabe? É mais uma questão de nomenclatura mesmo. E aqui eu posso comandos da função, né? O que ela vai fazer para mim enquanto usuário, né? Então é assim que é a anatomia de uma função. Por exemplo, às vezes eu quero imprimir algo assim, então, vamos supor que eu tenho a palavra aqui, olá usuário. Só que eu gostaria de imprimir esse olá usuário com algum símbolo aqui ao redor, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para mim pode ser um pouco entediante ficar colocando esse símbolo aqui, que é meio chato, né? Ter que fazer isso toda vez. Uma coisa que eu poderia fazer seria definir uma função. Então, deixa eu criar nossa primeira função vai ser
fancy print, né, que seria um print chique. Basicamente, essa função vai receber, aqui no meu caso, 3 parâmetros. O primeiro parâmetro dela vai ser um texto, tá? Vai receber um texto. Em segundo lugar, essa função vai receber o símbolo, tá? Em terceiro lugar, essa função vai receber o número, né? Repetições. Vou chamar de repetições, tá? Então, por enquanto eu vou colocar 10, ok? E aqui eu vou colocar como default isso daqui. Então, o que eu estou fazendo aqui por enquanto? Na minha definição, eu estou falando que a minha função vai receber um texto, então eu tenho que passar esse texto. Agora, quando eu coloco o símbolo aqui na definição da função, eu dou um igual e coloco um valor, eu estou querendo dizer que existe um valor default, um valor padrão. Ou seja, se o usuário não passar nada, ele vai considerar que símbolo vale igual e que repetições vale 10. Se eu passar alguma coisa, ele vai sobrepor o símbolo com o valor que eu passar e vai utilizar ele. Agora, como o texto eu não passei valor algum e o valor é passado depois do símbolo de igual, eu sou obrigado a passar. E o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, o que eu vou fazer, eu vou dar um print e esse print vai ser assim. Ele vai ser o símbolo vezes 10 mais, tá, o texto mais símbolo vezes 10. Vamos ver se eu fiz certo. Esqueci de pôr o acento aqui, né? Porque o símbolo coloquei com acento. Ok? Então essa é a minha função. Ok? Deixa eu fazer de um outro jeito, que talvez aqui não fique muito claro o que eu estou fazendo. Então deixa eu colocar isso aqui para fora. Fazer um pouco diferente. Então eu vou montar uma string aqui. A gente não teve aula de string. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui eu estou criando uma string aqui padronizada que basicamente vai tentar fazer a mesma coisa que está aqui no olá usuário. Então ele vai imprimir para mim a string, tá? Então basicamente é uma função que ela manipula os atributos aqui, os parâmetros e dá um print, só que é um print chique. Então vamos definir a função. Agora vamos tentar usar ela com o fancy print. Então agora eu vou tentar usar ela, né? Eu acabei de criar a função, ela chama fancy print e ela vai receber um texto. Eu posso colocar assim texto e colocar o valor, eu posso só colocar o valor direto. Então eu vou pôr aqui olá usuário e vamos ver o que acontece. E ele imprimiu para mim que é olá usuário. A vantagem disso é que aqui eu posso colocar qualquer coisa, que eu posso colocar aqui, por exemplo, Python para psicólogos e voilá, o negócio funcionou automaticamente, então não vou precisar colocar isso sempre. E se eu quiser, eu posso simplesmente aumentar o número que eu posso colocar repetições é igual a 20, por exemplo. Eu coloquei repetições igual a 20, ele vai... desculpa, gente, eu cometi um erro grosseiro aqui, né? Eu coloquei 10 aqui, por isso que ele não está aumentando. Né? Aqui era para colocar o repetições e não colocar 10. De novo. Então, olha lá, coloquei 20 agora, ele aumentou. Agora, se eu colocar 1, olha lá, legal. Colocar 50, ele funciona também, ok? Ao invés de repetições, eu posso mexer no símbolo. Então, às vezes eu posso querer que o símbolo seja um asterisco no lugar. Então, olha lá, apareceu Python para psicólogos. Se eu quiser, eu posso colocar um til. E olha lá. E ele vai fazer o meu print chique aqui, ok? Então, o interessante é que se eu não utilizar nada aqui no começo, ele vai imprimir, por default, o símbolo de igual e 10 repetições, porque foi assim que eu defini minha função. Agora, vamos supor que eu crie essa mesma função, só que agora, ao invés de chamar ela de fancy print, eu vou chamar ela de imprimir, tá? Só que eu não cliquei aqui ainda, tá? Então eu não executei ela. Se eu tentar utilizar essa função agora, então tentar utilizar ela aqui, como eu não executei aqui ainda a definição dela, a função imprimir não existe. Ele dá um erro e ele fala que name imprimir is not defined. Ou seja, eu preciso executar primeiro isso daqui para ela passar a existir.
Python reconhecer esse como um comando válido, e agora quando eu executo, sim, imprimir, ele imprime o Python para psicólogos desse jeito que eu fiz aqui, tá? Então isso é importante, né, para eu usar. E como eu disse, a função aqui ela vai ser muito interessante. Eu poderia fazer algo mais ou menos assim, eu poderia ter assim, numbers, vai ser um list de range de 2 a 20, de 2 a 22, 2 em 2, então aqui vão ser números tabuada do 2, né? De 2 a 20. Então eu criei aqui 20 números, aí eu poderia ter, pensar aqui alguma coisa, letras, então eu vou ter aqui uma lista que vai ser A, B, C, D, E, 5, F, G, H, I, J, 10, K, L, M, N, O, 15, P, Q, R, S, P, Q, R, S, T. Deu 20? Não contei direito. Vamos lá. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Acho que deu certo. Então o número está igual. Poderia dar aqui um for. NL in zip de numbers e letters, e aí para cada caso eu vou dar aqui um fancy print. Esse fancy print vai receber L, a letra, o símbolo vai ser o N, aliás, o símbolo vai ser o symbol, e vai ser o S, melhor dizendo, já mostra que vai ser esse S, e o repetições vai ser o que? Cadê? NL vai ser o numbers. Então aqui eu vou colocar mais um, vou pôr aqui symbols, que eu não criei ainda, vou pôr aqui um S, e vou criar aqui 10 símbolos, que vai ser basicamente uma lista, que vai ser aqui igual, arroba, jogo da velha, cifrão, vou pôr aqui vários símbolos, aqui, enfim, vou colocar alguns símbolos aqui. Contar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam vários ainda. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Vai ficar bem tosco isso daqui, mas ok. Vamos ver se vai funcionar. Ele funcionou, né? Ele imprimiu aqui pra mim. Que aqui na verdade tinha que ser de 1 em 1, na verdade. Então não tem que ser tabuado do 2. Que fiz bobagem. Vamos fazer então aqui 1 a 21. Acho que fica melhor. Beleza, olha lá. Ele criou os diferentes símbolos. Então ele iterou aqui, ele pegou o zip. Então ele compactou aqui, pegou o número 1, a letra A e o símbolo de igual. O número 2, a letra B e o símbolo de arroba. E foi fazendo aqui. Então veja a utilidade de utilizar, por exemplo, uma função minha que eu acabei de criar aqui. É óbvio que esse exemplo aqui não serve para nada, é só ilustrativo, mas tem uma ampla gama de possibilidades aqui do uso de funções, ok? Então hoje eu vou focar principalmente em exercícios para a gente entender como utilizar a função print. O primeiro exercício é o exercício de soma. Escreva uma função que retorne a soma de dois números. Exemplos, a função ela vai ter que aqui é a função já sendo executada. Então, se eu passar 2 e 3, ele tem que retornar 5. Se eu passar 10 e 20, ele tem que retornar ou imprimir 30. Ok? Então, boa sorte. Solução do exercício. Esse é um exercício bem simples. Então, eu vou colocar aqui um def, soma, e vai receber dois valores A e B. E, basicamente, ele vai imprimir A mais B. Só isso que vai ser feito. E, para saber se está funcionando, eu posso colocar aqui soma 2 e 3, soma 10 e 20. E se ele der os resultados ali, muito possivelmente minha função está funcionando, olha lá, deu 5 e 30, ok? Então ela está funcionando, mas eu também vou mostrar uma coisa aqui,
que é o return, né? Deixa eu pôr aqui, return. Eu poderia ter feito diferente. Ao invés de imprimir, às vezes eu não quero imprimir o meu valor, às vezes eu quero retornar o valor. Então eu posso querer retornar. O que significa retornar? Significa que a função devolve para o usuário um valor. Então, nesse caso, ao invés de eu imprimir, ela é uma função que a gente chama de função silenciosa, né? Ela não imprime nada. Então, se eu der aqui um soma 2 e 3, nesse caso ele imprime aqui. Agora, se eu colocar, por exemplo, alguma coisa aqui, print olá, como tem uma coisa aqui depois, ele não vai imprimir aqui. Ó, ele não imprimiu, por quê? Porque ele não imprime nada, então eu tenho que pôr aqui numa variável e tenho que pôr aqui o print x, né? Na hora que eu imprimir o x vai conter o valor devolvido pela função, que no caso foi 5, porque eu somei 2 com 3. Então tem diferenças aqui, eu posso querer imprimir algo diretamente, eu posso querer retornar algo. Então eu dou um return, que ele devolve, e para eu devolver eu tenho que armazenar isso numa variável. Segundo exercício, escreva uma função que receba 2 números e retorne true se o primeiro número for múltiplo do segundo. Exemplos. Então, se eu tiver múltiplo 4 e 2, tem que retornar true, porque o primeiro número, né, 4 é múltiplo de 2, é 2 vezes 2. O segundo exemplo também, 3 vezes 3 é 9, então 9 é múltiplo de 3. E nos dois últimos exemplos não são múltiplos. Então, o que deve ser retornado é o true. Ok? Boa sorte. Então, vamos à solução. Uso a palavra reservada def. O nome da minha função é múltiplo. E aqui eu vou dar um return, né, para alguma coisa. E aqui eu vou pôr A e B. Então, o que eu quero retornar? Eu quero retornar a questão de se o segundo... Eu quero retornar o seguinte. Se o primeiro número é um múltiplo do segundo. Isso implica dizer que o primeiro número dividido pelo segundo dá 0. Se esse valor aqui for 0, né, significa que vai retornar true. Ok? A gente vai testar isso de que maneira? Eu vou colocar aqui o múltiplo. Tá. Deixa eu fazer isso de uma única vez. Vou colocar aqui x e y. Eu vou pôr aqui primeiro. Eu vou criar uma lista que vai ser o primeiro número, 4, 9, 10 e 15. 4, 9, 10 e 15. Né? Segundo vai ser 2, 3, 3 e 4. E vou dar aqui agora um for x, y em zip de primeiro e segundo. Então eu vou iterar nesses dois valores. Né? E eu vou dar aqui um print e ele vai imprimir para mim. Se o meu exercício estiver certo, vai ter que dar true, true, false, false. E ele não deu certo, mas é porque eu esqueci de clicar aqui, gente. Desculpa. Então agora vai. Ele deu true, true, false, false. Então seguimos corretamente o protocolo aqui. Está executada a função múltiplos. Vê que ela é muito simples, só tem 2 linhas. E é isso. Terceiro exercício, área do quadrado. Escreva uma função que receba o lado de um quadrado e retorne sua área. Exemplos. Área do quadrado 2 vai ser 4, área do quadrado 9 vai ser 81. Ok? Muito simples. Boa sorte. Bom, essa função aqui é bem simples mesmo. Área quadrado vai receber o lado e vai retornar lado ao quadrado. Ok? E aí, para a gente testar a função, eu vou fazer aqui for i in range de 1 a 11, ou seja, vamos ver os quadrados a área dos quadrados de lados 1, 2, 3 até 10. Então, eu vou dar aqui um print. E o legal é que a gente pode fazer isso aqui, ó. A área do quadrado de lado, eu vou pôr aqui lado i, centímetros, né? Vamos dizer que é centímetros, é igual a, vou usar aqui a área quadrado, vou chamar a função área quadrado i, eu vou pôr aqui centímetros quadrados. Vamos executar e ele deu aqui área do quadrado 1, 4, 9, 16, 25, 36, ou seja, os 10 primeiros quadrados aí dos números naturais. Então o exercício está correto. Vamos ao próximo exercício. Exercício 4, muito parecido. Escreva uma função que receba a base e a altura de um triângulo, retorne sua área.
né? Lembrando que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, né? Não coloquei aqui, mas essa é a área, ok? Então, só colocando aqui, colocando como lembrete, área é igual a base vezes a altura, isso dividido por 2, né? Essa é a forma da área do triângulo, ok? Boa sorte! Então, mais uma vez o exemplo é simples, né? def, aqui eu vou colocar área triângulo, posso colocar com ou sem acento, tá? Importante que se eu colocar com, depois eu tenho que usar com, e que eu vou pôr base altura, né? E aqui eu vou dar um return, e muito simples, base vezes altura, dividido por 2, ok? Aqui na verdade eu não precisaria colocar os parênteses, né? Mas a gente tem como hábito colocar, nesse caso, né? Ele calcula da esquerda para a direita, né? A ordem de precedência de multiplicação e divisão é igual, então quando tem os dois símbolos ele vai da esquerda para a direita, mas eu gosto de ser explícito nesse caso. Agora para testar isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar vou pôr um for i in range de 10, então eu vou repetir 10 vezes, e vou fazer aqui base vai ser randint entre 1 e 10, e a altura vai ser randint de 1 a 20, tá? Então, eu vou dar aqui basicamente um print, a área do triângulo de base e altura, e aqui eu vou colocar centímetros, né? Poderia ser outra unidade de medida, é igual a, aqui eu vou pôr área triângulo, base, altura, centímetros quadrados. E aqui eu tenho que pôr o Fzinho, ele vai fazer isso para 10 valores diferentes, e aqui temos, vamos pegar um exemplo aqui, a área do triângulo de base 10 e altura 13, 10 vezes 3 dá 130, né? 130 dividido por 2 dá 65. Aqui 2 vezes 5 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, né? 5 vezes 6 também dá 30, dividido por 2 dá 15, ou seja, os cálculos estão corretos, então nossa função funciona perfeitamente. Próximo exercício, muito possivelmente vai ter mais dificuldade, porque eu não expliquei isso, mas mesmo assim, tente fazer, né? Talvez você tenha algum problema durante a execução, e não é problemático, né? É bom que você tenha um problema, porque daí você vai pensar como resolvo isso. Mas o exercício é o seguinte, faça um programa que receba um número variável de notas e retorne a média desses números, né? Dessas notas. Então, dei 2 exemplos aqui, mas eu quero que funcione também com 2 notas, com 4 notas, com 8 notas. Né? Como que você vai fazer isso? Tenta aí. Boa sorte. Então, existem 2 soluções para esse problema. Vamos à primeira. Na primeira delas, que eu vou chamar de média 1, tá? Porque eu vou criar 2 funções. Aqui eu vou receber uma lista. E na lista aqui, o que eu posso fazer é iterar sobre a lista. Então, eu vou criar a média das notas que começa valendo 0. E aí, eu vou iterar sobre a lista e vou pôr for nota em lista. E vou somando as notas. Então, a média vai atualizando e vai sendo uma soma. E ao final, eu vou dar uma média que divide pelo comprimento da lista, que daí realmente ela vira média. E eu retorno a média. Ok? E agora eu vou testar aqui, pegando os valores, né? Só tem que pôr um 1zinho aqui, porque eu mudei o nome da minha função, média. Então ele imprimiu 8, e posso fazer a mesma coisa aqui para o outro valor, que a média é 5. E poderia fazer também aqui para a média de uma lista com mais valores. Então 1, 4.4, 6.9, 9.3, 7.75 e 4 e 3, né? E aqui ele me deu a minha média, retornou a média desses valores aqui, tá? Então, beleza, a função tá funcionando. Agora eu vou criar a média 2, que vai ser muito parecido, só que com a diferença que aqui, ao invés de eu passar uma lista, eu vou passar valores, né? Eu vou passar números, né? Não vou passar no formato de lista. Então,
Nesse caso aqui, eu vou chamar isso de notas com asterisco. Tá? Esse asterisco denota que aqui eu posso passar um parâmetro, 2, 3, 10, 1000. E depois o Python vai pegar esses parâmetros e vai colocar numa tupla, ou seja, vai empacotar isso numa tupla, e aí eu vou iterar sobre essa tupla. Então aqui a grande diferença é que aqui eu vou utilizar notas, né? E é isso, né? No mais eu acho que vai dar a mesma coisa, só que tem uma grande diferença aqui. A diferença é que aqui eu não vou passar uma lista. Se eu tentar passar uma lista, você vai ver que vai dar um problema, né? Colocar média 2 aqui, e vai dar um problema. Por quê? Porque ele não vai conseguir... porque ele vai considerar isso como um único valor. Então eu tenho que passar aqui os valores fora de uma lista. E aí ele vai funcionar, né? Deveria funcionar. Vai funcionar. É que eu esqueci que aqui eu usei como notas. Então aqui na verdade eu tenho que usar notas, tá? Então de novo, agora vai. Lá, imprimiu 8. Posso usar a mesma coisa aqui agora. Deu 5. E posso usar também essa lista aqui, vai dar os mesmos 5.39 ali, que é esse daqui, só que eu tenho que colocar média 2, né? Então coloquei média 2 e ele rodou e deu 5.39, então ok. Quando estamos falando de funções e de definição de funções, é comum também que nos deparemos com o conceito de recursão, algumas vezes chamado de recursividade. A ideia subjacente à recursão é uma função que chama ela mesma. Então, alguns exemplos clássicos, que são dos próximos exercícios, é o do fatorial, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, quando eu vou escrever uma função que faz o fatorial, lembrando que o fatorial de um número é o número multiplicado, o número natural, que é multiplicado por todos os números naturais menores que ele até o 1. Né? Então, por exemplo, o fatorial de 2, ele é 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O fatorial de 5, né? Pulando 4 aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que é 120. O fatorial de n, que seria o caso genérico, é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até o 2 vezes 1, que vai ser n fatorial, né? Que vai ser o resultado dessa conta. Então, tem um caso genérico aqui, né? O outro exemplo comum é o da sequência de Fibonacci. Fibonacci, ok? Então, no caso da sequência de Fibonacci, o que a gente tem? A gente tem a sequência com um número, que vai ser 1. Com dois números, vai ser 1, 1. Com 3 números, vai ser 1, 1, 2. Ou seja, vai ser a soma dos dois anteriores. Aqui vai ser 1, 1, 2, 3. 3 é a soma dos dois anteriores. Aqui vai ser 1, 1, 2, 3, 5. Né? E aqui eu posso seguindo até eu ter, sei lá, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, se eu não tiver calculado errado, e 9, 89. E aí vai, né? Sequência que tem esse padrão aqui. E note que como essas duas, a fórmula do fatorial e a sequência de Fibonacci tem uma característica comum, eu posso utilizar a recursão, né, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona. Eu vou propor os exercícios e eu mesmo vou resolver, nesse caso. Porque ainda não expliquei como funciona a recursão, mas ela pode ser útil em algumas situações. E os exemplos clássicos são com o fatorial Fibonacci, e é o que a gente vai trabalhar agora. Então, o exercício 6 que eu vou resolver junto com vocês é: escreva uma função recursiva que receba n e calcula seu fatorial. Ou seja, eu vou passar o valor de n e vou fazer a multiplicação ali do fatorial. Então, vou tentar fazer aqui com vocês e explicando o conceito de recursão, né? Então, eu vou criar aqui uma função que chama fatorial e vai receber um número inteiro, né? Que vai ser o n, ok? Eu posso, uma coisa que eu não falei ainda, eu posso colocar um comentário aqui para minha
dizer o que minha função faz. Eu vou dizer que ela recebe n e devolve n fatorial. Tá? É isso que minha função faz. Ok? Então, agora, o que vai acontecer? N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Se n for 1 ou for menor que 1, eu quero que o valor retornado seja 1. Tá? É isso que eu vou fazer aqui no primeiro momento. Por quê? Porque se n é igual a 1, não tem que multiplicar 1 por valores menores. Né? Esse é o caso que para a minha função, quando n é igual a 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui, que esse é o grande ponto da recursão, é um else que eu vou dar aqui, e a função vai chamar a ela mesma. Então eu vou dar aqui um return n. Então eu passei aqui um valor. A gente já vai entender o que está acontecendo aqui. Eu passei n e vou fazer isso por fatorial de n menos 1. Ok? É isso que eu vou fazer. Tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu executar aqui minha função. O que ela vai fazer aqui? Então eu coloquei ali fatorial de 5. Ok? Eu coloquei o fatorial de 5. Então deixa eu colocar isso como um comentário. Porque isso aqui eu não vou rodar ainda. Né? Aliás, deixa eu rodar para ver se ela dá os nossos 120, ver se está certo, senão não adianta nada. Tá, ela deu 120, então está correto. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quando eu entrei ali no fatorial de 5, n é menor menor ou igual a 1? Não, então ele vai entrar no else. Quando ele entrar no else, então ele vai entrar no else, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer 5 vezes o fatorial de 4. Né? Por quê? Porque 5 menos 1 dá 4. Ok? Então é isso que vai ficar guardadinho ali. Ok? O que vai acontecer depois? Ele vai entrar e vai chamar isso daqui. Então a gente tem que decompor essa parte aqui. Essa parte aqui vai entrar aqui de novo. Né? O que vai retornar aqui esse trecho pra gente? Eu vou ampliar aqui. 4 é menor que 1? Não. Então ele vai entrar aqui. E ele vai retornar o quê? 4 vezes fatorial de 3. E o 3, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui de novo e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai entrar no else. Por quê? Porque 3 não é menor ou igual a 1. E ele vai dar aqui 3 vezes fatorial de 2. Bom, ele vai entrar aqui de novo, vai chamar a função novamente. Ok? E aí eu vou fazer o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vou chamar o fatorial de 1. E quando eu chamar o fatorial de 1, ele vai cair agora nesse comando e não no anterior. Então aqui ele não vai chamar fatorial novamente, ele vai cair no caso em que é 1. E basicamente a função ela vai ser executada uma vez com a fatorial de 5, 2 vezes fatorial de 4, 3 vezes fatorial de 3, 4 vezes fatorial de 2 e 5 vezes fatorial de 1. Com a restrição que nos 4 primeiros casos ele vai cair no else. E na quinta ocorrência ele vai cair aqui no if. Né? Então esse caso aqui é o que ele cai no if. Ele não cai no else. Tá? Então ele cai 4 vezes no else e uma vez no if. Executa 5 vezes e faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E funciona, por isso que dá 120. A gente pode testar com outros valores. Então eu vou fazer aqui. Testando a função fatorial. Eu vou dar aqui um for i in range. Em range de 0 a 11. 0 a 11 não, deixa eu pôr aqui de 2 a 11, né? De 2 a 10 no caso. E eu vou dar aqui print. Vou pôr aqui o fatorial de. E aqui eu vou pôr espacinho aqui para ficar bonitinho. Então vai tentar arrumar o alinhamento. E aqui eu vou chamar a minha função fatorial de i. E aqui eu vou pôr assim, tá? Vamos ver se vai funcionar, se eu fiz certinho. Vou colocar um ponto final aqui. Então ele vai fazer o fatorial várias vezes. E ele deu o fatorial de 2 é 2, de 3 é 6, de 4 é 24, de 5 é 120, até o de 10 que é já 3.628.800. Então essa é a nossa função fatorial, utilizando a recursão, ou seja, eu estou chamando a função ela mesma, ela está rodando várias vezes, é quase como se fosse um for loop aqui, né? E o resultado final é adequado. Então esse é um grande exemplo
exemplo clássico de recursão. Bom, exercício 7, então, faça um programa que imprima os n primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Ok? Então, vamos utilizar a recursividade aqui. Eu vou fazer isso em duas partes, na verdade. Eu vou fazer duas funções aqui. No primeiro momento eu vou pôr aqui o def Fibonacci. Eu vou chamar isso de recursive. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou receber um valor inteiro que vai ser o valor da minha sequência. E eu vou fazer o seguinte, se o n for menor ou igual a zero, não vale. Né? Então tem que fazer algumas checagens aqui, tem que dar um return. E vou pôr aqui, n deve ser um número inteiro positivo. Tá? Bom, se n for exatamente igual a 1, ele vai retornar uma lista que contém apenas o número 1. Então, eu vou criar uma lista aqui para eu criar minha sequência de Fibonacci. Então, se n só tem 1, o valor é 1 mesmo. Se n é igual a 2, aqui eu retorno 1 e 1. Ok? E são esses os casos especiais. Ok? Aí, depois disso, né, então primeiro eu faço os casos especiais, que são os casos problemáticos ali, que seria um erro, né, um caso de uma mensagem de erro, entre aspas, e 1 e 2. Com 3, aí eu posso chamar a minha própria função. Eu vou dar um fiblist, que vai ser Fibonacci recursive n-1. Eu vou chamar isso e eu vou dar um fiblist.append e ela vai receber a fiblist. Ela vai pegar o penúltimo elemento e o fiblist aqui. Ok? E no final eu vou retornar minha fiblist. Vou dar aqui um return fiblist. Ok? Então, essa é a minha função. E agora, para a gente testar, em primeiro lugar, Fibonacci recursive. E aqui eu vou pôr 8, igual está ali em cima. E quando eu faço isso, o que eu retorno? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Se eu der aqui um 4, ele retorna para mim desse jeito. E se eu der aqui um menos 3, por exemplo, ele retorna n deve ser um número inteiro positivo. Ou seja, aparentemente está funcionando essa primeira parte. Então vamos tentar entender junto o que está acontecendo aqui. Basicamente é o seguinte, quando eu estou chamando Fibonacci recursiva, com 8, por exemplo, com 8 aqui, onde que ele vai cair? Ele vai cair exatamente nesse caso aqui, no else, porque não é menor, não é igual a 1, não é igual a 2. E ele vai cair aqui várias vezes. Então, ele vai cair aqui com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2. Quando eu chegar no 2, aqui, né, que na verdade vai ser o 3 menos 1, né, que vai ser o 2, aí ele vai cair nesse caso. E quando cair nesse caso, ele vai retornar por fiblist. Ele vai retornar isso aqui, ok? Ele vai retornar isso daqui e ele vai dar um append no último menos o penúltimo, que vai ser o 2. Só que isso ele estava no 3, né? E aí ele tem que fazer todo esse retorno aqui. E aí, quando ele estiver aqui no 4, ele vai somar 1 com 2, 3. Quando ele estiver no 5, ele vai somar 3 com 2, 5. E até ele chegar lá no 5, no 8, no 13, no 21. Ok? 2, 4, 6, 8. E é por isso que ele está tendo esse comportamento. Então, é por isso que a nossa função está funcionando aqui quando eu dou o meu Fibonacci recursive 8. 78 não. 78 já é demais também, né? Ok. Então ele funciona. Só que eu posso acrescentar aqui ainda mais um bloquinho de códigos para deixar o print bonitinho. Então agora eu posso deixar aqui o meu def print Fibonacci. E aqui eu vou pôr um n também. E agora uma função vai chamar a outra. Então o que eu vou fazer aqui?
eu vou fazer aqui a Fibonacci Sequence, vai usar o Fibonacci Recursive com N, vai passar o mesmo N ali. Então aqui vai passar a ter essa lista. E agora eu vou imprimir isso aqui. Como que eu vou imprimir isso aqui? Essa parte é uma parte um pouquinho mais complicada, porque eu não falei ainda de strings e não pretendo falar por enquanto. Mas basicamente eu vou criar uma string aqui, que é uma sequência de caracteres, que basicamente eu vou utilizar aqui o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar separar por vírgula, né? Eu vou dar um join numa string dos números. E aqui eu vou dar um for num em Fibonacci Sequence. Então basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou iterando, é quase como se aqui fosse um list comprehension, na verdade isso aqui tá mais para um tuple comprehension, né? Eu estou iterando na minha lista do Fibonacci aqui, e para cada númerozinho, eu estou transformando esse número numa string, e estou juntando ele com uma vírgula e um espaço, ok? É isso que eu estou fazendo no fim das contas, aqui. E no final, o que eu posso fazer para fechar é dar aqui um Fibonacci de N. Então aqui eu vou pôr o N. Então aqui na verdade vai ser um texto dizendo que eu imprimi esse Fibonacci. E aqui ele vai imprimir para minha sequência, que é o Fibonacci str. Aqui eu vou dar um ponto. E acho que eu escrevi tudo certo. str não, string, né? Eu coloquei string ali. Ok? Então vamos executar aqui. Ok. E agora, ao invés de utilizar o Fibonacci recursivo, eu vou dar um print no Fibonacci, né? E ele internamente vai chamar o recursivo. Vamos ver se fiz tudo certo. E ele deu, olha lá, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21. Se eu der aqui 15, por exemplo, ele vai dar os primeiros 15 elementos da sequência, né, de Fibonacci. Então está funcionando também uma função recursiva de Fibonacci em Python. Bom, eu não vou falar sobre parâmetros opcionais obrigatórios, porque eu já falei antes, ligeiramente, quando eu disse que eventualmente a gente pode passar ou não o valor default, né? Mas aqui você pode pesquisar um pouco mais, senão a aula vai ficar muito longa, eu vou fazer os 3 últimos exercícios aqui. O exercício 8 é o teorema de Heron. Escreva uma função que recebe os valores dos 3 lados de um triângulo qualquer e que por meio do teorema de Heron, que você pode acessar no Wikipedia, calcula e retorna a área deste triângulo. Bom, então basicamente o que diz o teorema de Heron? Ele diz que eu posso calcular a área de um triângulo sabendo os 3 lados desse triângulo por meio do semiperímetro, né? A raiz quadrada do semiperímetro multiplicada pela diferença do tamanho dos lados para esse semiperímetro, cada um multiplicado um pelos outros. Então, tipo, tem 3 lados, A, B e C. Então, eles vão ter seus respectivos valores. Eu vou calcular o semiperímetro por meio dessa fórmula. E aí vou subtrair o valor de cada lado do semiperímetro, multiplicar esses 3 valores para cada um dos lados e pelo próprio semiperímetro e tirar a raiz quadrada. E esse vai ser o valor do meu triângulo. É evidente que aqui eu deveria talvez fazer uma verificação que nem todos os 3 valores de A, B e C formam um triângulo. Por exemplo, se A vale 1, 2 vale 2 e A vale 1, B vale 2 e C vale 100, isso não forma um triângulo. Não tem como ter um triângulo de lado 100 e os outros dois ter o somatório menor do que 100 ali, né? Não vai formar um triângulo nunca isso. Mas eu não vou fazer essa verificação, eu vou direto pro caso em que funciona. Então eu vou dar um import em math e vou fazer o seguinte, vou definir que Heron, eu tenho que pegar os lados A, B e C. A minha função ela recebe os lados A, B e C de um triângulo e calcula a sua área, né? Então aqui eu não tenho base e altura, eu tenho o lado os lados do triângulo, né? Então um pouco diferente do exemplo anterior que eu tinha base e altura. Primeira coisa a se fazer é calcular o semiperímetro, né? O semiperímetro vai ser basicamente o Pzinho ali, eu vou chamar de P então. Semiperímetro vai ser basicamente A mais B mais C dividido por 2, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, calcular o semiperímetro, ok? Não é muito difícil, né? A gente está implementando a fórmula só e a área vai ser basicamente, primeira coisa, eu tenho que fazer P
vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Isso tudo aqui eu tenho que tirar a raiz quadrada. E é por isso que eu importei a biblioteca math, que eu vou pôr aqui um math.sqrt, vou achar a raiz quadrada e vou retornar a área, né? Então, parece complicado, mas é relativamente simples. E aí o que eu posso fazer aqui é print. Eu posso tentar aqui pegar um heron de 4,5, 2.4 e 3.9. E vou pôr aqui para ele retornar com 3 casas decimais aqui. E eu vou fazer isso para mais 2 valores aqui. Vamos ver, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 é bom, porque a gente sabe que é um triângulo retângulo clássico. Esse caso aqui do meio, a gente sabe que a área dele vai ser... vai ser 3 vezes 4, 12, vai ser 6, né? Esse aqui. Então, o negócio está funcionando. Como que eu sei que é 6 aqui? Porque esse aqui é o caso clássico do Pitágoras, que é o a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Faz direito, Marcos. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. E aí eu sei que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 9 mais 16, que é igual a 25. Se eu tirar a raiz quadrada disso, portanto, o c é igual a 5. Tá? Então, e como eu sei que esse aqui, o a e o b, é base vezes altura, né? Porque esse aqui é a hipotenusa, o C é a hipotenusa, os outros dois são catetos, e como é um triângulo retângulo, Pitágoras se aplica ao triângulo retângulo, A e B é base e altura, então eu posso fazer aqui, né? Portanto, né? Colocando a implicação, eu posso fazer aqui A vezes B dividido por 2, vai dar 3 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 6. Tá? Por isso que eu sabia que era 6 aqui, tá? Então não tem mágica nenhuma. Só ver o caso aqui, que eu não sei se ele vai funcionar, ou se ele vai dar o problema, que é se eu colocar, por exemplo, que eu falei lá, 1, 2 e 100. Eu não sei se aqui ele vai dar problema já. Ele deu problema. Deu problema, erro de domínio, muito provavelmente porque quando ele foi calcular aqui raiz quadrada, alguma coisa deu negativa, né? Possivelmente foi isso que deu quando eu calculo 100 mais 103 dividido por 2, vai dar, vamos ver aqui, 103 dividido por 2, não, dividido por 3, esse vai ser o semiperímetro, semiperímetro dá 34, e aí quando eu faço 34 menos um lado, 34, 34, vou achar a raiz quadrada, alguma coisa dá errada. Ah, sim, quando eu faço 34 menos 100, né, ele vai dar um valor negativo, né? Esse que é o grande problema, que ele deu um valor negativo, e quando ele dá um valor negativo, não existe... Então, a mesma coisa eu aplicar aqui que RT de 5, ele vai dar erro de domínio matemático. Então, é por isso que ele não funciona. Ele dá um erro. O que eu poderia fazer ali é colocar uma verificação antes para ver se os 3 lados formam ou não o triângulo, para depois prosseguir, né? Do jeito que eu fiz aqui, ele não faz essa verificação, ele vai dar erro se eu colocar valores impossíveis aqui, como por exemplo, só para reforçar, os valores 1, 2 e 100, que não formam um triângulo em hipótese alguma, ok? Então dá um erro de domínio aqui, mas não tem problema para os fins do nosso exercício. Bom, penúltimo exercício, quase finalizando, calcule o valor aproximado de π com base na fórmula a seguir. Peguei isso aqui da internet, eu não me lembro de onde eu peguei, na verdade, porque tem bastante tempo que eu peguei isso. Então o valor de π ele pode ser aproximado por meio de uma série. Como que é essa série? Essa série, basicamente eu vou calcular um valor S, né? E esse S vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 1 elevado ao cubo, menos 1 sobre 3 elevado ao cubo, mais 1 sobre 5 elevado ao cubo e assim por diante. Ou seja, note que os valores aqui dos denominadores vão aumentando de 2 em 2. O expoente sempre é 3, ou seja, é cúbico isso. E aqui tem um ponto que ele subtrai, soma e assim por diante, né? E eu posso utilizar quantos termos eu quiser para calcular, e quanto mais termos eu utilizar, mais esse valor vai se aproximar de π, ok? Então, o objetivo aqui é tentar calcular um valor aproximado de π na unha, né? Na unha aqui, utilizando essa fórmula. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função, né? Deixa eu importar a biblioteca math,
que a gente vai utilizar. Bom, em particular eu poderia ter, né, o π, eu não preciso calcular via de regra, né, isso é um exercício, mas eu tenho aqui minha constante π. O que eu posso fazer aqui nesse caso, eu vou criar o meu π e o número de termos eu vou definir como 2, como default, tá? Eu posso mudar isso. Aí eu vou colocar aqui que ela calcula o valor aproximado de π, dado uma soma de frações s com n termos. Então, eu vou iniciar uma variável s valendo 0, que é o szinho aqui que eu vou fazer. Aí, quantos termos que vai ter? Bom, vai depender do que eu coloquei aqui. Então, eu vou iterar para fazer esse somatório aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um for i in range de 1 a termos mais 1. Então, como a minha contagem começa de 0, aqui para ficar mais fácil para a gente contar da maneira que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, eu vou pôr aqui 1, 2, 3 até termos mais 1. Então, se for 2 termos, ele vai ser 1 e 2. Não vai ser 0 e 1 igual Python. Então, aqui a gente está contando do jeito que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Bom, em termos ímpares, vai acontecer uma coisa, vai ser o if i dividido por 2, né? Se isso for ímpar. Ou seja, nos ímpares, o que são ímpares aqui que eu estou falando? Mas todos são ímpares. Não, eu estou querendo dizer, esse aqui é um termo ímpar, esse aqui é um termo ímpar, esse aqui é um termo ímpar. Em termos aqui da sequência. Nos ímpares, a gente vê que a gente soma. E nos pares, a gente subtrai. Então, o que eu vou fazer? Quando for ímpar, o S, ele vai ser uma soma de S com... e aí, o que ele vai somar aqui? Ele vai somar 1 dividido pelo quê? Dividido por um número. Qual número é esse? Olha, se eu estou no primeiro termo aqui, ele é 1. Ou seja, é 1, eu poderia colocar i, né? Só que se eu colocar só i, quando ele chegar aqui no terceiro termo, aqui vai ser 3. E não é 3 aqui exatamente. Então tem uma outra maneira de expressar isso que é o dobro de i menos 1. Ou seja, se eu estou no primeiro termo, esse númerozinho aqui, 1, ele é o dobro de 1 menos 1. Ou seja, 1 vezes 1, 2, menos 1, 1. É o que eu estou fazendo aqui. Estou dobrando i e subtraindo 1. Não faz muito sentido fazer isso, mas quando eu olho aqui vai fazer sentido. Esse terceiro termo, ele é o dobro de 3, ou seja, do terceiro termo. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Quando eu chego aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, é o dobro do quinto de 5, 10, menos 1, dá 9. Então é por isso que eu estou fazendo esse cálculo estranho aqui. Só que esse cálculo estranho ainda tem que ser elevado a 3, ok? E aqui eu tenho que... acho que eu tenho que fechar algum parênteses aqui que está sobrando. Acho que aqui... Tá, aqui eu tenho que fechar mais um e aqui também. Ok, então 1 elevado a esse denominador com potência. Isso é somado, ok? Agora, quando eu tiver em termos ímpares, em termos pares, melhor dizendo, então que eu dou um else. Em termos pares eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Só que com a diferença de que eu vou subtrair, né? Uma outra maneira de pensar isso aqui, você poderia falar assim, putz, né? Estou colocando o cálculo 2 vezes. Uma maneira de fazer isso talvez seria fazer isso daqui. Valor. E eu poderia pegar esse valor e colocar aqui, criando ele aqui. Em termos ímpares, na verdade, eu só vou fazer a soma. Eu vou fazer mais igual ao valor. E aqui, porque o valor já está calculado aqui, e aqui eu vou fazer menos igual valor. O valor aí não se repete, meu código fica um pouquinho mais limpo nesse caso, fica mais fácil de entender, né? Bom, fiz isso. Vou fazer isso para os n termos aqui, né? Aí no final ainda, para eu calcular π, falta uma coisa. Depois de tudo isso eu tenho que dar um return aqui no meu loop, que é basicamente esse número multiplicado por 32 e calculado a raiz cúbica. Então, como que eu multiplico por 32? S vezes 32, ok. Para eu calcular a raiz cúbica, eu posso elevar a 1/3, que é o equivalente, né?
Então, o equivalente a tirar a raiz de 3 é levar a potência de 1/3. Né? Então, acho que fiz tudo certo aqui. E o exercício era para calcular, aqui nesse caso, com 50 termos. Então, eu poderia fazer basicamente print pi com 50 termos. Então, olha lá o valor que ele deu. E se eu colocar aqui um matpi, o valor vai ser relativamente parecido, né? Ele é uma aproximação, tá? Você vê que tem umas diferenças aqui a partir da 2, 4, 5, a partir da 7ª casa decimal, ele se afasta. Mas se eu colocar aqui 1000, talvez, vamos ver. Com 1000, a aproximação começa a ser aparentemente maior, né? Até aqui, 35, ele está acertando, e aqui, a partir daqui, ele parou de acertar. E se eu colocar mais casas decimais aqui? Vamos ver se ele vai demorar. Não, ele foi bem até, ó. E agora 7, 9, 6, 2. Então aqui com 1 milhão de termos, o valor começa a se aproximar muito de π. Então essa formulazinha aqui, ela aproxima o valor de π se eu repetir 1 milhão de termos, o que é feito muito rapidamente por meio de um computador. Okay? Último exercício dessa aula, o exercício do paradoxo do aniversário. Bom, isso não é muito intuitivo, mas em teoria da probabilidade, o paradoxo do aniversário tem a ver com o fato, talvez contra-intuitivo, que se você pegar 23 pessoas aleatórias, é importante que elas sejam aleatórias, né? Então você não vai pegar irmãos, porque podem ser gêmeos, por exemplo, eles não são aleatórios. Então se eu pegar 23 pessoas e botar numa sala, a chance de que pelo menos 2 pessoas tenham a mesma data de aniversário é maior que 50%. E isso é estranho, né? Porque, putz, o ano tem 365 dias, né? Como que o ano tendo... Na verdade, não é um paradoxo, né? É um paradoxo psicológico, né? Matematicamente isso faz sentido. 365 dias. Apenas 23 pessoas já faz a probabilidade ser maior que 50%, né? Mas você tem que pensar que eu tenho que comparar uma pessoa com 22, né? Aí a segunda pessoa tem que comparar com 21, porque ela já foi comparada com a primeira. Então o número de comparações cresce muito, né? Porque eu tenho que fazer análise combinatória ali, tem que combinar par a par todos os pares possíveis de 23 pessoas e comparar idade com idade, e é por isso que isso acontece. Bom, é interessante que existe uma implementação da Wikipedia. A implementação do Wikipedia eu vou colar aqui, que é mais ou menos daqui, que é o que eu chamo de implementação analítica. Né? Então eu pego aqui aniversário, né? Se eu entrar no Wikipedia, entrar aqui nesse link, provavelmente você vai ter esse exemplo aqui. Então basicamente o que ele faz? Ele calcula a probabilidade, e aí a probabilidade é calculado por... Bom, qual que é a chance de uma pessoa fazer aniversário num determinado dia, né? É 1 em 365. Só que daí eu posso ficar calculando a potência do número de pessoas na mesma sala, né? No mesmo ambiente, e posso calcular aqui a probabilidade de pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia em um grupo. Então, usando uma fórmula, eu posso fazer isso, e ele dá aqui realmente de 0,57, ou seja, quase 51%. Se eu calcular isso para 22 pessoas, né, vocês vão perceber que com 22 é um pouco menor que 50%. O número mágico aqui é 23, porque 23 é quando ultrapassa os 50%, e daí o nome de paradoxo, porque psicologicamente isso não faz muito sentido. Bom, mas esse exercício aqui, ele é um exercício analítico. Por quê? Porque eu estou utilizando uma equação aqui, que é a fórmula matemática que calcula a probabilidade sem observar os dados. O meu objetivo aqui vai ser fazer uma simulação. Então, o que eu quero dizer com fazer uma simulação? Eu vou colocar pessoas na mesma sala. Evidentemente que de forma fictícia, mas vou colocar pessoas e eu vou colocar diferentes números de pessoas na sala, ok? E aí a gente vai ver se isso funciona ou não. E é o que eu vou chamar aqui, vai ser minha segunda implementação. A primeira eu nem descrevi muito, mas é o que eu vou chamar de implementação frequentista. Ou seja, baseada em simulação de agrupamentos de pessoas. Para a gente entender o que isso significa. Então, eu vou importar a biblioteca random no primeiro momento. Esse é o primeiro passo. E aí eu vou criar, ao invés de criar as datas, eu não preciso criar 1º de janeiro, eu só preciso ter uma variável aqui. Eu vou criar minha função, que ela vai ser birthday também.
tá? E ela vai me retornar a probabilidade, mas não a probabilidade igual calculada aqui com uma fórmula. Ela vai me retornar a probabilidade empírica, tá? Então aqui eu vou ter dois valores, né? O n, e eu vou ter um segundo valor que eu vou chamar de NSIMS, que é o número de simulação. Eu vou colocar aqui como valor default 10.000. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Se o exemplo for 2, se n for 2, então vamos deixar como default n igual a 2. O que eu vou fazer? É como se eu pegasse e colocasse duas pessoas numa sala e perguntasse: que dia se nasceu, que dia se nasceu? Se elas fazem aniversário no mesmo dia, eu conto umzinho ali, tipo, nessa simulação as pessoas fizeram aniversário no mesmo dia. Depois eu vou pegar outras duas pessoas aleatórias. Se elas não fizeram aniversário no mesmo dia, eu vou contar como não fizeram. E vou calcular no final o percentual de vezes em 10.000 simulações de pessoas, de simulações, de casos em que as duas pessoas fizeram aniversário no mesmo dia. E depois eu vou fazer isso para 3 pessoas, para 4 pessoas, para 5 pessoas e assim por diante. Por exemplo, com 23 pessoas, eu espero que de 10.000 simulações, pelo menos em 5.000 delas, pouco mais de 5.000 delas, as pessoas tenham pelo menos 2 pessoas dentro de salas, de cada uma das minhas 100.000 salas, em pelo menos 5.000 delas vão ter ali pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, quando o número de pessoas nessa sala são de 23. Okay? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu preciso ter aqui é uma variável chamada datas, né? Então eu vou considerar um ano aqui, considerando ano de 365 dias. Tá? Então, no meu estudo, não pode ter pessoas nascidas dia 29 de fevereiro, né? Se tiver alguém nascido 29 de fevereiro, sei lá, ou vou contar que é dia 28, ou ela não pode participar do estudo. Então, datas aqui vai pegar uma list range de 1 a 365, né? O último número aqui não inclui, então aqui ele vai de 1 a 365. Então, as minhas datas não são 1º de janeiro, 2 de janeiro, são números, né? Cada número é o número do ano, do dia do ano que a pessoa nasceu, tá? Beleza. Esse é o ponto, né? Aí, eu vou ter uma variável aqui que vai ser... deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Tem diferentes maneiras de fazer, né? Esse é o ponto. Bom, para cada simulação, então, eu vou aqui serão guardados os resultados das NSIMS simulações. Eu vou chamar de results. Vai ser uma lista, né? Daqui a pouco eu vejo se eu preciso mudar isso ou não. Mas por enquanto vai ser isso daqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... vamos à simulação. Então eu vou dar aqui for simulation in range de NSIMS. Então ele vai percorrer esse loop 10.000 vezes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um sample, que vai ser um NP. Aqui na verdade eu vou imprimir uma outra biblioteca, que vai ser a NumPy SNP. Tá? Não vou explicar muitos detalhes daqui, mas basicamente eu vou utilizar uma função aqui que chama random choice. E vou pegar aqui nas minhas datas, o tamanho do grupo vai ser igual a n, tá? E o replace vai ser igual a true. Então o que está fazendo essa linha aqui, que é uma linha chave da minha simulação? Eu estou sorteando n pessoas, então 2 por exemplo, pode ser 3, pode ser 23. Estou sorteando n pessoas da minha lista de datas, então pode repetir o número. Por exemplo, se sair 2 pessoas com o número 1, significa que 2 pessoas nasceram no mesmo dia. Se tiver número repetido, significa que tem pessoa que nasceu no mesmo dia. Esse é o ponto importante aqui. 2 pessoas com o número 1 é equivalente a 2 pessoas que nasceram dia 1º de janeiro. Então eu vou sortear da população e botar numa sala. E essa vai ser minha amostra, por isso sample. Ok? E aí o que eu vou fazer? O que eu esqueci de criar aqui é que eu tenho que criar uma variável que chama count, que vai começar com o valor 0, tá? Na verdade eu não vou precisar de results aqui. Aqui eu vou pôr aqui. Então aqui na verdade vai ser conta quantas vezes pessoas na sala nasceram no mesmo dia. Ou melhor, conta quantas vezes
há pessoas em uma mesma sala que nasceram no mesmo dia, tá? Então vamos lá. Começo com 0. Aí eu vou para a minha primeira simulação. O que eu vou fazer aqui? Bom, se o comprimento... Eu vou fazer o seguinte. Se o comprimento... Porque aqui na minha amostra vai ter um número de pessoas. Qual número? N. O que eu posso fazer, então? Eu posso transformar isso num conjunto, num set. Por quê? Porque um set, se eu tiver... Lembrando aqui, se o meu sample for 1, 2 e 3, eu posso dar um length sample e ele vai dar que é 3, né? Ok? Eu posso fazer também isso daqui. Len de set de sample. Para ver se vai ser igual. Ele está dando que é igual, por quê? Porque se eu transformar isso num conjunto, ele vai ser um conjunto com os valores 1, 2 e 3. E a minha lista tem os valores 1, 2 e 3. Então isso é verdadeiro. Agora, se eu colocar aqui o 1 de novo, isso aqui vai retornar false. Por quê? Porque o meu sample é 1, 2, 3, 1, mas o meu set do sample, ele não repete o número 1. Então ele passa a ser menor. Então essa verificação que eu vou fazer aqui agora é uma verificação para avaliar se o tamanho da minha amostra, os valores únicos da minha amostra, tipo, quantas datas diferentes as pessoas fazem aniversário. Se tem uma sala com 10 pessoas e essas 10 pessoas fazem aniversário em dias distintos, eu tenho 10 datas distintas. Então o que eu quero avaliar aqui é se o número de datas é igual ao número de pessoas. Se for igual, significa que ninguém faz aniversário em data repetida. Então o que eu estou fazendo aqui é avaliando se o comprimento do set de samples é menor do que o N. Se isso for menor, significa que tem alguém fazendo aniversário no mesmo dia. Então aqui basicamente se número de datas de aniversário for menor que número de pessoas, significa que então alguém faz aniversário no mesmo dia. Então aqui incrementa contador. Ok? Isso vai repetir 10 mil vezes. E no final, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse count. Eu vou fazer uma divisão aqui. Eu vou transformar meu count. Na verdade, eu vou chamar aqui de percentual. Tá? Vou chamar de percentual. E esse percentual vai ser basicamente count dividido pelo número de simulações. E isso eu vou multiplicar por 100 para ter o meu valor. Ok? Então, se eu fiz tudo certo na minha funçãozinha aqui, eu posso agora rodar o meu bird com n igual a 23 e esqueci de uma coisa aqui, né, gente? Eu tenho que retornar isso aqui. Return percentual, né? Como eu estou retornando e eu sei que é o percentual, eu não preciso dessa variável, né? Ela é uma variável inútil. Então eu posso deixar assim. Então, vou rodar aqui agora. Né? Deixa eu apagar essas coisas que eu coloquei aqui embaixo. Pode excluir. Vou rodar aqui. E vamos ver. Ele deu 50,94, que é um valor relativamente próximo a esse valor aqui, de 50,7. Se eu aumentar isso aqui para, talvez, sei lá, 1 milhão de... Aliás, aqui eu vou deixar como 10 mil. Né? Então aqui eu não vou mexer, eu vou mexer aqui. Então aqui, na verdade, eu vou pôr agora nHaps é igual a 1 milhão. Esse valor, em tese, ele tem que... Fiz errado, não é nHaps, é nSyncs. Deixar ele rodando um pouquinho ali. Esse valor que vai ter que sair daqui, dessas 1 milhão de repetições, deveria ser um valor muito próximo a esse 50,7 aqui. Então, deixar ele rodando. Então, ele está olhando 1 milhão de salas para ver se tem mais sala com gente fazendo aniversário no mesmo dia ou não. Aguardar ele fazer toda a implementação. Acho que foi um valor muito grande que eu coloquei. Deixa ele fazendo aí um pouquinho. Bom, gente, eu refiz aqui com 100 mil e não com 1 milhão, igual estava antes no vídeo, porque estava demorando muito.
mas aqui deu 50,62, ou seja, o valor está cada vez aproximando mais aqui. Então, muito legal. E aí eu quero fazer uma última coisa aqui, que eu mostrei para um valor específico, né, que é o 23, mas deixa eu mostrar então agora. Deixa eu pôr então aqui agora sim, results, vou fazer para diferentes valores, e vou pôr aqui for e in range de 2 a 101, ou seja, vamos simular cenários entre 2 e 100 pessoas. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar vai receber aqui de birthday o valor de i, né? Então aqui eu posso pôr até número, se eu quiser, número de pessoas. Então aqui, número de pessoas, simule para mim 100 mil salas, 100 mil não, 10 mil salas. Então eu vou manter agora 10 mil, não vou fazer 100 mil não, senão fica muita coisa. Com 10 mil salas, você vai simular para mim e ver em quantas delas que com 2 pessoas, essas 2 pessoas coincidem de fazer aniversário no mesmo dia. E vai calcular o percentual de salas. Depois faça a mesma coisa com 3 pessoas, com 4, até com 100. Ok? E eu vou guardar esses valores aqui em results. Então não preciso dessa variável auxiliar, na verdade. Vou pôr aqui já results.append e o valor que retornar aqui da função você coloca aqui dentro. Ok? Vou fazer isso, vou dar um print, terminou. Tá? Vou deixar rodando aqui e já volto. E aí, pronto, terminou. Então acho que deu certo. Vamos fazer um gráfico agora disso. Antes de fazer o gráfico, deixa eu só checar aqui, results. Então, ele tem aqui os valores para cada simulação. Então, provavelmente aqui, cadê? Opa, aqui. A probabilidade, o percentual de vezes ali foi menos de 1%, foi aumentando, e muito provavelmente esse valor aqui de 50,82 deve ter sido o 23. Só para checar isso aqui, eu vou pôr aqui o 23, como eu começo a contar de 2, o 23 ele vai estar na 22ª posição, se eu não estiver enganado. Ou seria na 21ª, e eu tô falando bobagem. Eu acho que é na 21ª posição, né? É isso, não sei. Não sei fazer conta. Difícil fazer conta desse jeito. Bom, deixa eu plotar aqui um gráfico. Então, basicamente, eu vou importar uma biblioteca aqui, que é a que eu gosto de usar para fazer gráfico, tá? Só para eu mostrar o que é o resultado da simulação, porque às vezes não fica muito palpável. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um plt.plot e plotar 2 variáveis. Então, aqui vai ser número de pessoas. Resultados já está aqui em cima, results, né? Aqui eu coloquei results, aqui eu coloquei em português, uma zona, né? Certo? É fazer tudo no mesmo idioma, tá, gente? Não faça isso que eu estou fazendo. Acabei colocando aqui número de pessoas, então vou pôr aqui list range de 2 a 101. E eu vou plotar uma coisa com a outra, número de pessoas por results. É isso que eu vou fazer, vou pôr aqui color dark green, isso não é tão importante, pltxlabel, aqui eu vou pôr número de pessoas na sala, ok, font size, acho que 16 fica bom, plt ylabel, rótulo do eixo y, vou pôr aqui percentual de pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, nessas salas, né? E aqui percentual de pessoas, percentual de salas com pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, melhor. Aqui eu vou pôr também, faltou pôr aqui font size 16, e aqui eu vou dar um plt show. Vamos ver se está certo meu gráfico, vai sair bonitinho. Escrevi alguma coisa errada. Tá, color. Ok, então aqui está meu gráfico, né? Deixa eu diminuir essa fonte aqui. Vai ficar pequenininho mesmo. Então aqui percentual de salas com pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, tá? Então aqui percentual. E olha como que vai crescendo aqui. Aqui tá faltando alguma coisa. Na verdade não tá faltando nada, mas o que eu vou acrescentar aqui só, que eu acho que pode ajudar a gente a ver, é um plt
eu vou pôr uma linha aqui. Aliás, eu vou pôr duas linhas, AP VLine, né? E aí eu vou pôr ela exatamente em 23. Line style, vou pôr assim. Line, tamanho da linha, vou pôr 04, color red. Beleza, coloquei até exatamente em 23. E agora vamos ver se 23 é onde está cruzando com 50%. Então aqui eu vou pôr no H e vou pôr aqui em 50. Acho que é isso. Isso aqui eu acho que não é X, aqui é Y, se eu não me engano. Então, olha lá. Se eu der um zoom aqui, que eu acho que eu não vou conseguir, tão bom, mas ó, exatamente ou aproximadamente ali de 22 para 23, né, que tá tendo uma diferença, né? Será que eu consigo mostrar isso dando um zoom aqui? Talvez se eu conseguir pôr aqui, por exemplo, de 21 a 24 e aqui de 21 a 24, talvez eu consiga dar um zoom. 21 a 24, não, coloquei, tem que ser menos, tem que ser de 18 talvez, 18 a 24 e 18 a 24, vai dar um zoom nesse gráfico, mostrando só parte dele. Então é como se eu tivesse dado um zoom no gráfico anterior, tá gente? Deixa eu plotar o gráfico anterior de novo aqui, senão... Então vamos fazer separado aqui, esse gráfico aqui com todo mundo. Ok. E aí minha ideia é tentar dar um zoom mais ou menos nessa região aqui, nesse gráfico de baixo. Então tá tentando dar um zoom aqui. E quando eu dou o zoom aqui, eu vejo que exatamente de 22 pessoas o valor aqui é quase 48%, e no 23 é exatamente de 22 para 23 pessoas que dá uma diferença. Eu não sei se tem como pôr aqui um marker, não sei se dá para fazer isso. Dá. Então aqui com as bolinhas fica mais fácil de ver. É exatamente do 22 para o 23 que tem um aumento ali, passa de 50%. É exatamente nessa região aqui que eu estou dando um zoom, né, no meu gráfico, né? Por isso que ele fica mais tortinho aqui. Aqui ele tem um formato meio sigmoidal. Então é exatamente aqui que o paradoxo do aniversário está sendo mostrado aqui. Então quando juntam 23 pessoas na sala, na minha solução analítica, que na verdade não é minha, da Wikipedia, tem uma fórmula para calcular isso. O legal dessa fórmula é que eu posso calcular sem observar salas, eu não preciso fazer isso em 1 milhão de salas, tem uma fórmula matemática para isso. Mas quando eu faço uma simulação, a minha simulação aqui, utilizando a definição de uma função BERT e fazendo as simulações, eu constato que realmente isso acontece se eu tentar fazer na prática com pessoas. Ok? Então é isso. A gente fez 10 exercícios, uma aula relativamente longa. Como eu disse, essa possivelmente foi a última aula nesse estilo de conteúdo, de exercícios. Tem muita coisa para tratar ainda. Posso até colocar aqui no final, acho que valeria a pena. Talvez a pessoa pergunte para mim assim, e agora? Né? Tipo, e agora? Tem mais coisas para ver ainda? Tem muita coisa para ser vista ainda. Você poderia ver strings, você poderia ver tratamento de erros e exceções. Por exemplo, só para falar de tratamento de erros e de exceções, eu não vou mostrar isso porque não é o objetivo dessa aula, mas suponha, por exemplo, que eu tivesse pegado a função aqui, a função birthday, é uma coisa bem simples mesmo. Vocês vão ver que isso é importante. Vou colocar aqui n sims em vez de colocar quero colocar 1000. E ao invés de colocar 1000 assim, eu coloco 1000 separando com vírgula. E aqui ele vai dar um erro terrível já. Né? Por quê? Porque ele não reconhece aquilo como um número. Né? Ele dá um erro. Né? Dá problema. Ok? Então, tratamento de erros e exceções. Posso ter também programação orientada a objetos, posso ter arquivos, posso ter as bibliotecas NumPy, Pandas e Matplotlib, PyPlot.
que são 3 que talvez eu fale em algum momento quando eu estiver falando de análise de dados. Mas por enquanto, nesse formatão que eu estou fazendo, eu vou interromper agora os vídeos. No futuro, quando eu voltar, vai ser voltado para projeto. E aí vai ser um pouco diferente. Eu não vou ficar dando exercícios, mas eu vou falar assim, olha, minha missão é fazer um pacote que execute esse tipo de funcionalidade. Ou seja, eu quero definir um conjunto de funções que me permita calcular determinadas medidas na pesquisa de memória, né? Vou definir as medidas de memória e a gente vai passo a passo fazendo as funções, e aí a partir disso vai introduzindo como que eu posso utilizar o NumPy, como que eu posso utilizar o Pandas, como que eu posso utilizar esses gráficos para entender os meus resultados, por exemplo. Então, agora eu vou voltar a essas aulas, quando elas acontecerem, elas vão ser mais esporádicas e elas vão ser voltadas para a resolução de problemas reais de programação, voltado para psicologia, voltado para a resolução aí de problemas cotidianos, ok? Então é isso. Agradeço a todos que acompanharam, que têm acompanhado essa playlist. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até um próximo vídeo.